Saúde os irmãos com a paz do Senhor, e nessa hora eu quero deixar uma palavra para a sua meditação. E desde já eu peço a você que está assistindo meus vídeos que compartilhe, né? Abençoe outras pessoas, outras vidas podem ser alcançadas também e beneficiadas através da palavra de Deus. Compartilhe, dê um like, tá? Seja bem-vindo ao meu canal. E nessa noite eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas a prudente levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprem-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam-se a porta. Amém, amado? Eu vou ler até aqui o versículo 10. E nessa noite nós vamos fazer um comentário, um estudo sobre essa palavra, né? Que fala sobre as boldas, as virgens prudentes e as virgens nécia, né? Que representa, são duas igrejas que o Senhor está falando. A que vai subir e a que vai ficar. A que vai subir são as prudentes, a que estão em constante oração, em vigilância, buscando, orando, tendo uma vida de oração, se dedicando ao reino dos céus, a busca, a entrega, a renúncia. Essa é a que vai subir. E as nécias são aquelas pessoas que estão dispersas na labraçubeira, que estão no mundo e estão vivendo de qualquer maneira, né? Estão dentro da igreja e estão vivendo de qualquer maneira. São pessoas descompromissadas, que não têm compromisso com o evangelho, não têm renúncia, não têm busca, né? Elas não incentivam outras pessoas a buscar, não vão para o céu e muitas das vezes impedem que outras também entrem. Então, o comentário nessa noite que nós vamos fazer é a respeito desses dois tipos de pessoas, né? Duas classes de pessoas que o Senhor Jesus é quem está falando nessa parábola. Aqui no Brasil, os noivos chegam por último, né? Então, o noivo chega, entra na igreja e fica aguardando a chegada e a entrada da noiva. Quando a noiva chega, a porta está fechada. A porta é aberta e a noiva entra. E toda a igreja, ela está de pé com os olhos fitos na noiva para a entrada da noiva. Já em Israel era ao contrário, né? Quem costumava se atrasar era o noivo, né? Isso era o costume de Israel, né? Que a Bíblia está se referindo. Já em Israel era o contrário, quem costumava se atrasar era o noivo, mas como era que iniciava este processo de casamento, do firmamento, né? Dessa aliança entre o jovem e a jovem, né? Ele está falando de um compromisso, né, entre uma jovem e um jovem, quando eles iam se casar, como era feito em Israel, esse casamento que é diferente do nosso aqui no Brasil. A aliança entre o jovem e uma jovem. Na cultura judaica, a primeira fase era um contrato que eles faziam. O jovem e seu pai iam até a casa da noiva e faziam um contrato, e a partir daquele momento eles já eram casados. Não podiam ainda ter relações, né, nem morarem junto, mas já tinham feito uma aliança e era mais importante, eles levavam mais a sério do que o noivado
na nossa cultura brasileira. Nós vamos ver em alguns casos que o noivo não chegava a conhecer a noiva quando o casamento ele era arranjado. Nós podemos ver que no livro de Gênesis 24, quando Abraão manda seu servo buscar uma esposa para o seu filho, Isaque, e que aconteceu o servo a caminho em busca da noiva. Olha só que coisa maravilhosa. Ele fez Gênesis 24, 11, 12, né? Vocês vão acompanhando aí. E ele fez ajoelhar, né? Ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de águas pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água, e disse: e ele fez uma oração, esse servo fez uma oração. O Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dai-me hoje o encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. E em primeiro lugar ele orou, a noiva não era para ele, era para o seu senhor, para Isaque, mas ele teve o cuidado de orar a Deus, buscar direcionamento de Deus para escolher a jovem certa. Aqui ele está fazendo o papel de amigo do noivo. Nós vamos encontrar lá no livro de João 3,29. Aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo que lhe assistem e o ouvem, alegram-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Aqui é João Batista falando ele como amigo do noivo. Nesse noivo representa o Senhor Jesus e nós representamos a igreja do Senhor. Amigo de Jesus, ele tinha que cuidar da noiva, que no caso era todos aqueles que aceitassem a sua mensagem. Ele estava levando uma mensagem acerca do caráter do noivo, das qualidades do noivo, dos desejos do noivo. Ele está falando de João Batista, que anunciava, era uma voz que clama no deserto e estava falando a respeito, lá para subir, que João Batista anunciava, né, a preparação. Ele era aquele que preparava o caminho para o noivo, que era o Senhor Jesus. Ele tinha uma responsabilidade muito grande de falar para o povo, né, que aceitasse Jesus, que representava a noiva, as qualidades do noivo, o gosto, né? Quem era o noivo. Então, João Batista era uma voz que clamava no deserto. Ele veio preparar o caminho para essa noiva, para o povo, né? Ele veio preparar o caminho para o Senhor, né? Se encontrar com a noiva, né? Isso aí são simbologias, né? Comparativos que o comentarista está falando. Paulo fala de uma noiva virgem pura, né? Em 2 Coríntios 11, 2. Então, qual era o papel daquelas virgens? Era estar com reserva de azeite em uma botija. A sua lâmpada cheia, elas estavam aguardando a chegada do noivo em um local, né? Em uma casa, né? Onde sabia que o noivo iria passar por elas ali. E elas tinham que estarem prontas. O noivo vinha com seus amigos e familiares cantando e dançando, né, na cultura dos judeus aqui. Cantando e dançando, eles se alegravam e ele se encontrava com as 10 virgens. E elas tinham que iluminar o caminho, né, com aquela lâmpada, aquele azeite. Elas tinham que iluminar o caminho até a casa do pai da noiva. Chegando lá, eles pegavam a noiva, firmavam um contrato e ali, agora eles iam em direção à casa do noivo e lá as bodas já estavam preparadas, a festa já estava preparada, que iria durar no mínimo 7 dias. Alguns estudiosos dizem que na frente da casa tinha um tapete e em um determinado momento, quando os convidados chegavam
Em uma determinada hora, o tapete era recolhido, a porta era fechada e ninguém mais podia entrar. Amém? Isso aqui é o que o comentarista fala a respeito, né, das virgens prudentes e das virginécias. Agora aqui nós vamos ler a palavra no livro de Mateus, capítulo 25, até o versículo, vamos ler aqui até o versículo 11, né, que fala: parábola de 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, né? Aqui Jesus está falando de 10 virgens, né? Virgem porque significa pureza. Você pode ter pecado o tanto que você pecou, mas quando você aceita Jesus, Jesus te purifica, Ele te dá um coração puro, te dá uma mente nova, te dá vestes novas, né? Te faz uma pessoa nova, então você se torna uma pessoa pura. Pura por quê? Porque você aceitou Jesus e agora você está seguindo um novo caminho, um caminho do céu. Jesus te tirou das coisas do mundo. Quando você aceita Jesus, Ele começa um processo de purificação, Ele tira você do mundo, né? E Ele começa a te dar pureza, uma mente pura, um coração puro, uns lábios puros, ouvido puro, olho puro. Ele vai te purificando por dentro e por fora. Deus, Ele faz a obra completa, né? A virgindade que Deus está falando aqui é a pureza de coração, que nós temos que ter a pureza, né? Aí fala, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ele está contando uma história, né? Deus aqui está relatando uma história, como é que será o reino dos céus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Virgem significa pureza. Que tomando as suas lâmpadas sairão ao encontro do noivo. Lâmpada, azeite, unção, presença de Deus. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, né? Prudente, a pessoa prudente é uma pessoa que teme a Deus, né? Teme a Deus e se desvia do mal. Prudente. A Bíblia fala que essas pessoas prudentes são pessoas que têm cautela, são ajuizadas, são vigilantes, né? E a nécias são pessoas ignorantes, são pessoas estúpidas. Então Deus está falando de 2 tipos de pessoas, uma vai para o céu e a outra não. 2 tipos de igreja, está se relacionando também a 2 caminhos, né? É muito profunda essa palavra. As loucas, no versículo 3, as loucas tomando as suas lâmpadas não levam azeite consigo. As loucas, as estúpidas, né? As que são ignorantes, são pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não têm compromisso com Deus. Elas levam a palavra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, tudo pode, né? Elas não querem, a labra subierga, renunciar ao mundo, deixar as coisas do mundo. A Bíblia fala que Jesus chama todos. Jesus fala, vinde a mim como estáis. Porque quem vai transformar o homem é a palavra de Deus, né? Quem vai mudar o homem, os velhos hábitos, é a palavra de Deus que vai te instruir, vai te ensinar o caminho que você deve andar, né? Quando a gente alabra subierga, a gente aceita Jesus, a gente se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, né? Nós nascemos de novo, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Deus começa a trabalhar dentro de nós, né? Deus começa a colocar o caráter de Cristo, né? As qualidades, o fruto do Espírito Santo vai sendo gerado dentro de nós, né? Vai havendo uma modificação, uma mudança, uma transformação de dentro para fora. Deus vai mudando, né? E aqui as loucas, ela não tem compromisso com Deus, elas vai para onde quer, são pessoas que diz que temem a Deus, mas elas fazem tudo do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Não ora a Deus, não procura uma direção, não procura ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. Aí Deus intitula essas pessoas como loucas, pessoas desgovernadas, sem direção. Abrem a boca, falam o que quer, mede força, briga nas redes sociais, briga no dia a dia, não tem paciência, não é prudente. Não pensa antes de falar, mas fala tudo que vem na sua mente, na sua boca. Ela fala, essa daí são as nécias, são as pessoas ignorantes, né? Essa igreja vai ficar, esse tipo de pessoa, ela vai ficar, não vai subir. Deus já está avisando. Deus avisa antes, procura mudar, modificar, colocar novas vestes, azeite, prudência,
ser temente a Deus. A Bíblia diz que Jó, um homem na Bíblia chamado Jó, ele era temente a Deus e se desviava do mal, né? Nós temos que ser assim. E no versículo 3 fala: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, né? Então tinha reserva, tinha comunhão, tinha intimidade. Essa igreja vai para o céu, essa igreja vai subir, essa igreja vai se encontrar com o noivo, né? Porque ela está pura, ela está santa, ela está se guardando, está se reservando para o seu noivo. E esse noivo é o Senhor Jesus. Pecado não entra no céu, sujeira não entra no céu, coisa imunda não entra no céu. Mas só entra no céu aquele que está em santidade, em separação. Santidade significa separação, né? Nós não somos bons, nós não somos perfeitos, mas todo dia a gente tem que procurar a ser imitador de Cristo, imitar as obras do Senhor, né? Ser cauteloso, ser prudente, amar, perdoar, suportar, tolerar, ter reserva de azeite em suas vasilhas, né? Buscar o Senhor. O tempo agora é o tempo. A labra subergo, o tempo agora está sendo reservado para buscar, né? O tempo agora não é para viver desesperado pelas coisas desse mundo, pelas coisas materiais, né? Temos que trabalhar, temos, mas com ordem e decência. Não temos que viver em desespero, querendo. Deus está falando, gente, não é tempo de vocês viver correndo atrás das coisas desse mundo, né? Não é tempo para isso. O tempo agora é de buscar Deus, é se separar, reservar momentos de oração, de intimidade, de busca, de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus na Labra Subiérica. O momento agora é esse, é da sua igreja ser mais cautelosa, ser mais prudente, né? Com o que vai falar, com o que vai fazer, buscar o Senhor. O tempo agora é de buscar, de se revestir, né? Buscar ter intimidade, ter comunhão, ter santidade, ter reserva de azeite. Azeite significa também o Espírito Santo de Deus em nossa vida. A comunhão, a intimidade, o Consolador. Ele tem que estar dentro de nós. Esse é o momento que o Consolador, ele quer se apresentar na nossa vida com força total para nos sustentar, para nos abastecer, para nos assegurar que estamos no caminho certo. Quem nos assegura é o Senhor Jesus. Quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Quem nos põe de pé é o Senhor Jesus, né? O Consolador leva as nossas orações, o intercessor, ao Senhor Jesus. E no versículo 4 fala, no versículo 5 fala, e tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Tardando, demorou um pouco, né? Nós estamos vivendo um período, a Labra Subierga, que essas duas palavras se casam. Preparação e paciência, né? Então aqui o noivo tardou, demorou um pouco, passou um pouco, né? Deus às vezes pensa que ele está demorando. Tem pessoas que pensam que Deus não vai voltar, mas a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é sim, sim, não, não, né? Lá em João 14 fala que ele foi preparar um lugar, né, para nós lá no céu, mas ele voltará. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é sim, sim, não, não. Se Deus disse que vai voltar, Jesus falou que vai, está junto a um Pai, ele subiu, mas ele vai descer, ele vai voltar a qualquer hora, a qualquer momento. Pode ser daqui a meia hora, daqui a 10 minutos, pode ser amanhã, daqui a um mês, daqui a uma semana. A qualquer hora o noivo vai voltar. As trombetas vão tocar no céu, anunciando a vinda gloriosa do Senhor Jesus. E cabe a mim e a você estarmos preparados, né? É por isso que o evangelho é anunciado aqui todos os dias, porque temos que estar preparados. Nós estamos vivendo os últimos momentos, os momentos finais, né? Nós estamos esperando o que desse mundo, né? Nada, esse mundo não tem nada para oferecer. Nós estamos aqui aguardando a vinda do Senhor. Enquanto isso, estamos levando a nossa vida da melhor forma, da melhor maneira, mas em vigilância, né? Na expectativa ali que algo vai acontecer. Jesus vai voltar, né? Jesus vai voltar. Um grande fato vai acontecer, um grande fenômeno vai acontecer. É a volta de Cristo.
E temos que estar preparados. E essas duas palavras, como eu falei, elas se casam, preparação e paciência, né? Preparação e paciência. Nós temos que se preparar e debaixo dessa preparação nós temos que ter paciência, pedir ao Espírito Santo para trabalhar em nossa natureza fraca, vulnerável e pecaminosa, para ele nos ensinar a aguardar a vinda do Senhor Jesus. Temos que estar com paciência, aguardando o tempo que for necessário, né? A vinda do Senhor. Não há para que se ficar aflito, desesperado. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, a Bíblia fala no livro de Salmos, que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Quantos estão esperando? A igreja do Senhor está esperando prudentemente, pacientemente, mas as nécias, as ignorantes, elas são precipitadas, ela age por conta própria, sem Deus mandar, né? Mas temos que ser preparados, todos nós, jovens, velhos, crianças, adultos, pastor, todos nós temos que estar preparados, porque esse grande momento, né, vai acontecer. Está escrito em Apocalipse que tudo passará, né? Na palavra de Deus está escrito que tudo passará, mas menos as minhas palavras, assim diz o Senhor. E no livro de Apocalipse, como eu falei, está escrito, né, que esse fato, esse momento vai acontecer, a vinda de Jesus, né? Jesus virá buscar a sua igreja a qualquer momento, a qualquer hora. E a gente temos que estar percebido com os ouvidos espirituais aguçados, né? A nossa mente tem que estar ligada em Deus, nosso coração voltado para o Senhor. Os nossos pés têm que caminhar para o Evangelho, em direção à palavra de Deus. Deus tem que governar as nossas vidas, né? Para a gente estar de pé, para a gente ir para o céu, para a gente se encontrar com Ele. Agora vamos ler aqui no versículo 6 que fala: Mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, à meia-noite, por quê? Isso é um fato histórico. À meia-noite acontecem várias coisas, né? A Bíblia diz que nós temos que estar apercebidos, prontos, aptos, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. E à meia-noite também acontecem outros fatos, né? Que a Bíblia relata. As cadeias foram quebradas, foram despedaçados, o jugo. Paulo e Silas estavam na prisão e eles começaram a invocar, a adorar o nome do Senhor. E Deus foi, enviou o anjo e despedaçou as cadeias, né? Então, a meia-noite também fala da vinda do noivo e fala também que à meia-noite, né? Quando é que a gente menos espera, o ladrão entra numa casa, né? À meia-noite o ladrão também entra nas residências para assaltar e muitos estão dormindo, desapercebidos, né? Então a Bíblia fala que a gente tem que estar preparado, atentos o que está acontecendo no mundo, atento, ouvindo a voz de Deus, né? Porque Deus fala conosco, Deus fala com o homem, né? Todos os dias Deus está falando com o homem. Muitas das vezes a gente faz ouvido de mercador, não quer ouvir, aí perece. Quando o homem endurece seu coração, a tendência é perecer, né? A tendência é perecer. Aí aqui fala, então, em versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, né? Quando o noivo chegou, se fez presente, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, prepararam a sua vida, o seu altar estava em ordem, né? A sua vida estava agradando a Deus, né? E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, né? Então elas pediram azeite, né? Elas pediram algo, né? Elas pediram algo para as prudentes que elas não poderiam repartir. Existem coisas que a gente não pode repartir, existem coisas que a gente não pode dar, mas que cada um tem que buscar, né? Elas tinham que ir buscar, que era a presença de Deus, né? E a presença de Deus a gente busca ela debaixo do jejum e da oração, e leitura da palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui. Aí as prudentes falou, mas as prudentes responderam-lhe dizendo, não seja caso que nos falta a nós e a vós ide antes que
aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, as prudentes mandou elas ir consagrar as vidas dela, mandou ela ir buscar, né? Essa reserva que estava faltando de azeite na vida dela era a falta de Deus. A Labrasup, elas estavam vivendo de qualquer maneira, era a falta do Senhor, era a presença do Senhor que já estava longe da vida delas. Elas estavam vivendo de qualquer maneira na casa de Deus, né? Estavam vivendo de qualquer, ao Deus de Ará, de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Quantas pessoas estão na casa do Senhor, mas não estão em conexão com o céu, não estão ligadas com a voz de Deus, com as coisas de cima. Estão ali só o corpo, né? Mas o espírito dela, o pensamento dela está longe, longe da presença do Senhor. E aqui fala, no versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então aqui elas saíram, né? Foram comprar o azeite, foram buscar a Deus, foram se revestir, mas aí já era tarde demais, porque o noivo chegou, o esposo chegou e as que estavam preparadas com ele foram para as bodas, né? Foram para as festas, foram para o céu. Né? Isso aqui é uma comparação que Deus está falando sobre o céu. Vai para o céu quem está preparado. Né? Deus está falando de salvação, Deus está falando de intimidade, vida com Deus, comunhão, busca, renúncia e santidade. Né? Aí aqui, tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, quando ela menos esperou, quando você menos esperar, quando a gente menos esperar, as trombetas vai tocar e vai anunciar a grande chegada do rei, né? O rei Jesus virá. Jesus virá a qualquer momento, as trombetas vão anunciar a vinda do Filho de Deus. E ele vem buscar um povo lavado e remido no sangue de Jesus, um povo de aliança, um povo que tem aliança com ele, que tem compromisso. Um povo que não está nem aí para as coisas do mundo, vive no mundo, a labra subierga, mas o mundo não vive nele. Nós temos que viver no mundo, mas o mundo não pode viver dentro de nós. O mundo não pode viver dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Existem muitas casas do Senhor, existe muita igreja que Jesus já não se faz mais presente, não está lá, porque o mundo tomou de conta com as modas, as vaidades, os costumes, as coisas, as práticas do mundo. Nada a ver. Tem muitas coisas que estão dentro da igreja, não todas, né? Eu não vou generalizar, não todas, mas algumas que Jesus já não se faz mais presente lá. Jesus já se afastou. Porque a Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvos as suas vestes, nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. E vestes limpas significa santidade, comunhão. Né? E vestes sujas significa pecado. Então nós temos que ter vestes limpas. Era isso que essas prudentes tinham, vestes limpas. E as nécias estavam com suas vestes espirituais sujas, né? Pecado elas tinham e elas não observavam, não conseguiam ver. Né? O diabo cega o entendimento, muitas das vezes, da pessoa. Cega o entendimento da pessoa. A pessoa pensa que está agradando a Deus e não está. E Deus estava falando o tempo todo, porque Deus avisa, né? Deus avisa de várias formas, de várias maneiras, através dos profetas, porque o profeta é boca de Deus, ele recebe de Deus e passa para o povo. E o sacerdote, ele recebe do povo e passa para Deus, né? E o sacerdote representa o pastor é uma autoridade constituída por Deus, é bíblico, né? Jeremias fala. E aqui está falando, versículo 11: e depois chegaram também as outras vezes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Quando elas veio, já era tarde demais. É aquilo que o comentarista falou. Ele fechou a porta e os convidados que estavam dentro permaneceram e os que estavam fora já não podiam mais entrar. Elas não puderam mais entrar, já era tarde demais. Como a arca de Noé, né? Deus deu muita oportunidade. Noé passou 120 anos pregando a palavra de Deus e só foram 8 pessoas salvas. Para você ver que povo de coração duro, de dura serviço. Mas Deus deu muita oportunidade e hoje em dia não é diferente. Deus está dando muita oportunidade para que
o homem se salve, para que o homem alcance salvação. E essa salvação é através do Senhor Jesus. É você aceitando Jesus, entregando a sua vida a Ele, né? Mudando o caminho, mudando os hábitos. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, Ele começa a trabalhar na sua vida. Ele começa a te moldar, a te lapidar, né? A te deixar parecido com Ele. Mas quando o homem não quer saber de Deus, a tendência dele é perecer. Então aqueles homens bateram no barco, né? Noé, deixa nós entrar. Então o barco já estava fechado pelo próprio Deus. Noé fechou a porta por dentro, mas Deus fechou por fora. Então só quem poderia abrir era Deus. E ali e Deus não abriu, porque as oportunidades já haviam se acabado para aquele povo, né? Aquele povo ali perdeu a oportunidade da salvação, de ser salvo, né? Porque aquela geração, aquela semente era uma semente ruim, era da descendência de Caim, né? Então eles não queriam saber de Deus, né? E a Bíblia fala aqui, e respondendo, versículo 12, respondendo disse, eu em verdade vos digo que não vos conheço. Então Deus vai, muitos vai dizer, eu preguei, eu louvei, eu cantei, e Deus vai dizer, aparta-te de mim, eu não vos conheço. São pessoas descompromissadas, faz as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma, e faz por dinheiro, não por amor. Não por amor ao evangelho genuíno. Tem pessoas que só vai para um congresso, para a igreja, fazer a obra de Deus, ela estipula valores altíssimos. Isso aí é um absurdo. A igreja muitas das vezes nem pode retribuir aquele valor, passar aquele valor. E essas pessoas, a Bíblia diz que Deus vai dizer, aparta-te de mim, que eu não vos conheço, né? Não é assim que se trabalha para Deus. É isso que Deus está falando. Trabalhe com fé e por amor, que Deus supra as necessidades. Porque quando Deus falou para os discípulos, vai, não carregue, não fique apegado às coisas material, que eu vou providenciar tudo o que vós necessita. Né? Ele estava falando a respeito deles não carregar alforje, sapato, sandália, nada. Era a respeito disso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque eu cuido dos lírios, dos pássaros do campo. Imagine de vós. Deus cuida, irmã, Deus é fiel. Eu morei com a senhora lá na minha terra, que eu sou da Paraíba, eu morei lá. E essa senhora, tudo que ela precisava, ela ia para o joelho e Deus supria a necessidade dela. Na casa dela tinha de um tudo, tinha mais coisa do que dentro da minha casa, porque quem cuidava dela era Deus e ela usava a fé dela em Deus. Tudo que ela queria, ela ia para o quarto, orava a Deus e Deus enviava, mandava alguém levar, suprir suas necessidades. Deus enviava alguém, sempre. Né? Então, através da fé, a gente alcança muitas coisas, né? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não adianta você dizer que tem fé e não ter confiança, não confiar em Deus, né? Aqui elas não tinham confiança em Deus, né?